Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2024. E o mercado opera misto hoje, com os investidores esperando pelos dados de inflação dos Estados Unidos e da China, que vão sair nessa semana, e também pela decisão de juros, que acontece na quinta-feira lá na Europa. Na Ásia, hoje o viés foi positivo, com o mercado japonês se recuperando um pouco das quedas recentes, enquanto na China o movimento de alta foi menos intenso, com os investidores lá ainda esperando por mais detalhes sobre os novos incentivos prometidos pelo governo. Na Europa, o mercado está negociando sem direção definida, na expectativa pela decisão de juros que sai na quinta-feira pelo Banco Central Europeu. Hoje, as ações do setor de petróleo e de mineração estão ajudando na performance europeia, mas o mercado lá deve seguir em compasso de espera pelos dados de inflação dos Estados Unidos, que também acaba influenciando lá na Europa. Bem, indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento teve viés de queda antes dos dados de inflação. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,03%, S&P caiu 0,04% e o Nasdaq subiu 0,03%. O mercado americano deve ficar sem grandes movimentações até a divulgação dos dados de inflação e também da ata da última reunião de política monetária do FONC. Depois que os dados de emprego e de atividade industrial que vieram na última semana acima do esperado, aumentou a percepção de risco que deve predominar, até que saiam mais dados que possam impactar nas próximas decisões de juros. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, a CME, as apostas de queda de juros na reunião de junho caíram para quase 50%. O mercado está se ajustando com a expectativa de que o primeiro corte agora aconteça só mesmo na reunião de julho. O foco deve ficar nos dados de inflação ao consumidor, que vai sair na quarta, e depois, na quinta-feira, os dados de inflação ao produtor. Fora isso, a ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, que também sai na quarta-feira, pode revelar mais detalhes sobre a visão do banco com relação às próximas decisões de juros. Vamos atualizar as bolsas, S&P Futuro subindo 0,09, Eurostock 600 caindo 0,32, lá em Londres o FTSE está subindo 0,05%. No Japão, alta de 1,13% para o índice Nikkei, e na China o Xangai Composite subiu 0,05%. DXY dólar index caindo 0,12%, juros de 10 anos do mercado americano arrefecendo, queda de 0,68% agora, com a taxa anualizada cotada a 4,39. O petróleo voltou a subir, o Brent agora com alta de 0,34%, está cotado a $90,69 o barril. O petróleo volta a subir depois que o encontro entre os representantes de Israel e do Hamas, que aconteceu no Egito, acabou não trazendo nada de concreto sobre um cessar-fogo, o que mantém o risco de afetar a oferta da commodity lá no Oriente Médio. O minério de ferro também continuou o movimento de alta forte hoje lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério disparou 5,63% e fechou cotado aos $112,76 a tonelada, o que deve continuar ajudando a performance da Vale aqui no Brasil. Nas criptomoedas, o Bitcoin arrefeceu a alta e agora acumula uma queda de 2,2% nas últimas 24 horas. A criptomoeda agora é cotada na casa dos $70 mil. Por aqui, ontem o Ibovespa se descolou do mercado lá fora e subiu forte com as ações da Vale. Ontem o nosso índice teve alta de 1,63% e fechou aos 128.857 pontos. O dólar caiu 0,7% e fechou cotado aos R$ 5,03. Os juros por aqui aliviaram depois de subir forte na última semana, o que também ajudou na sessão de ontem, principalmente as ações locais aqui do Brasil. Bom, o destaque ficou para a Vale, que é o principal nome da composição do Ibovespa, que ontem teve alta de 5,46%, acompanhando a forte valorização do minério de ferro lá na China e também em Singapura, com a expectativa de mais estímulos pelo governo chinês. A Petrobras ontem também teve alta de 1,4%, o mercado ainda segue na expectativa pela definição sobre o comando da empresa e também sobre o pagamento de dividendos extraordinários. O setor bancário também ajudou, ontem Itaú subiu 1,5%, enquanto o Bradesco fechou com alta de 0,7%, mas a maior alta do Ibovespa foi Usiminas, que ontem fechou com quase 6% de valorização depois que o setor automotivo projetou uma melhora para o mercado interno. Na queda, o destaque ficou para a IRB, que ontem caiu 4,8% depois que as ações dispararam na última semana devido ao balanço trimestral que veio acima do esperado. Bom, a agenda aqui hoje está fraca, hoje o destaque deve ficar para a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele vai falar num evento aqui em São Paulo e deve participar outros diretores do banco e, claro, eles vão dar aí mais detalhes sobre a visão deles para as próximas decisões de juros aqui no Brasil. Esses são os destaques para hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.